Olá, meu nome é Eduardo, sou aluno do curso de especialização em redes e computação distribuída do Instituto Federal do Mato Grosso. Na disciplina Metodologia Científica, vou apresentar o artigo que vai tratar do estudo comparativo dos protocolos IPv6 e IPv4, tendo como estrutura a introdução, o objetivo, os materiais e métodos, análise descritiva do IPv4, análise descritiva do IPv6, análise comparativa dos protocolos, o resultado e a conclusão. Para isso, nós temos que entender primeiro o que é um protocolo. Podemos entender que isso seria um conjunto de regras definidas que possibilitam a conexão entre sistemas computacionais. O protocolo, inicialmente, ele foi criado com o intuito de padronizar as conexões das redes das universidades e instituições militares estadunidenses, devido à criação do backbone que foi feito pela ARPANET. A partir da década de 1990, que foi a liberação do uso comercial da internet, o IPv4, que tinha um estoque de 4 bilhões de endereços, estava com a sua previsão de esgotamento em poucos anos, dado um estudo que analisava o crescimento da internet. Diante desse fato, foi necessária a criação de um novo protocolo. E a partir daí é que veio a idealização do IPv6, que teve como base o IPv4. O objetivo desse artigo vai ser analisar os protocolos IPv4 e IPv6 para considerar suas diferenças entre eles e através da análise do cabeçalho, as inovações que o IPv6 trouxe do que se refere à performance e à segurança. Os materiais que foram utilizados seriam um estudo descritivo e uma análise bibliográfica de publicações especializadas na área de redes e análise de protocolo. Neste slide agora nós vamos analisar o que é o protocolo IPv4. Tá? Ele foi definido através da RFC 791 em 1981. A sua constituição é um cabeçalho de 32 bits, que é composto por 12 campos fixos, que podem ou não conter opções responsáveis por fazer com que o tamanho varie de 20 a 60 bytes. Quanto aos campos, ele é constituído pelos campos versão, tamanho do cabeçalho, tipo de serviço, tamanho total, identificação, flags, deslocamento do fragmento, tempo de vida, protocolo, soma de verificação do cabeçalho, o endereço de origem, o endereço de destino e os campos de opção ou complemento. A gente pode observar que todos esses campos Neste próximo slide, nós temos então aqui o que seria o datagrama do protocolo IPv6. Deixa eu observar que ele tem menos campos do que o IPv4 e os seus campos são o campo de versão, classe de tráfego, identificador do fluxo, tamanho de dados, o próximo cabeçalho e o limite de encaminhamento e o endereço de origem e o endereço de destino. A gente pode observar aqui algumas mudanças que foram realizadas no formato desse cabeçalho, com o intuito de se tornar mais simples. A redução do número para apenas 8 e o tamanho foi fixado em 40 bits. A gente pode observar que essas mudanças trouxeram um cabeçalho mais flexível e eficiente e com a adição de cabeçalhos de extensão que não precisam ser processados pelos roteadores intermediários. E essas alterações elas permitiram que, mesmo com espaço de endereçamento maior do que IPv4, o tamanho total do cabeçalho do IPv6 fosse apenas de duas vezes. No que se refere a um comparativo entre esses cabeçalhos, a gente pode observar que uma das mudanças destaca-se a remoção de 6 campos existentes no cabeçalho IPv4. A gente pode observar que seriam esses campos em vermelhos, eles foram removidos
eles foram removidos, seria tanto pelo resultado da sua inutilização de suas funções, como da reimplementação com o uso dos cabeçalhos de extensão. Esses campos que foram se tornando vistos como desnecessários são os campos de identificação, flags, deslocamento de fragmento e opções e complementos, porque eles passaram a ter suas indicações, suas informações indicadas em cabeçalhos de extensão apropriados. E ainda tem o campo de soma de verificação, que foi descartado com o objetivo de deixar o protocolo mais eficiente, já que outras validações são realizadas pelos protocolos de camadas superiores da rede. A gente pode observar também que houve outra alteração que foi realizada para agilizar o processamento, foi a renomeação e reposicionamento de 4 campos, que seriam estes em azul, que seriam o tipo de serviço, o tamanho dos dados, o limite de encaminhamento e o campo próximo ao cabeçalho. Vale observar também que o campo de identificador de fluxo foi adicionado para possibilitar o funcionamento de um mecanismo extra de suporte a QoS, Quality of Service. A gente pode ver também que existem mais detalhes também sobre esse campo. Quanto aos campos que foram excluídos do IPv4, são os campos de IHL, identificação, fragmentos, fragmento de offset, o reader checksum, o campo de opções e extensão. Tem que observar também que uma das novidades do IPv6 é a possibilidade de utilização de múltiplos cabeçalhos encadeados. Bom, isso aí seria como se são os cabeçalhos de extensão que visam atender a necessidade de se ter uma generalidade e eficiência na nova versão, né? Para ser mais geral, os mecanismos de fragmentação, autenticação devem ser suportados, mas devem ser incluídos somente quando necessários. No que se refere à compatibilidade com o IPv4, eles não são compatíveis, mas o IPv4 ele não é compatível com o IPv6, mas eles podem trabalhar juntos através da técnica de tunelamento. Ou seja, a partir do momento em que você implementa uma forma de você introduzir o IPv4 em uma rede IPv6, para se manter comunicações entre dispositivos que, apesar de não utilizar o IPv4, mas a rede IPv6 possa ser capaz de suportar essa comunicação. Uma forma de fazer isso seria o quê? Que os 128 bits do IPv6 eles ficariam assim divididos, um campo de 80 bits seria colocado a 0 e o 16 bits colocado a 0, já que o IPv4 é de 32 bits. Bom, basicamente essas seriam as diferenças estruturais entre esses dois protocolos. Quanto ao quesito de segurança, a novidade que o IPv6 trouxe seria o ter o IPsec como mandatário, ou seja, incluí-lo nessa condição, uma vez implementado na rede o IPsec, no que se refere aos sistemas operacionais, isso torna a rede muito mais segura e já automatiza a implementação deste protocolo de segurança. Bom, o resultado disso aí é que a gente observa que a implementação do IPv4, do IPv6 foi devido ao esgotamento de endereços, né? Mesmo que os recursos criados para o IPv4, para protelar a sua vida útil, o CIDR, o NAT e o IPNG, observa-se que eles não têm sido mais capazes de contornar todos esses problemas, tá? Então, ou seja, a implementação do IPv6 ela é necessária
e ela já tem que começar a ser feita de uma maneira mais eficiente por parte dos órgãos responsáveis. Quando que se refere à comparação, a gente observa que os avanços mais significativos da estrutura do IPv6 foi direcionado a um melhor desempenho, para garantir também uma melhor segurança, como por exemplo a implementação do IPsec como mandatário, conforme foi dito anteriormente. E a grande quantidade de endereços, que segundo o cálculo vai ser de 341 decilhões para o IPv6, ele vai tornar possível que a implementação, por exemplo, da internet das coisas seja muito mais acessível a todos e mais tecnicamente, mais facilmente implementável tecnicamente. Bom, o fim do trabalho seria esse, e o resultado que a gente chega é que realmente o